Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse bico em crochê. Gente, esse bico é um sucesso, ele deixa a sua peça ainda mais linda. Esse bico aqui é para tapete retangular. Eu vou mostrar aqui certinho para vocês, ó. Gente, esse modelo aqui de tapete tem videoaula passo a passo aqui no canal. Nesse vídeo, eu vou ensinar a fazer apenas o bico. Vocês têm me pedido bastante para que eu faça a videoaula separada do bico, porque aí você pode aplicar o bico em qualquer base, né, que você preferir. Gente, o meu bico, ó, sem contar aqui a parte da base, tem videoaula tanto do tapete quanto da passadeira, gente, desse modelo aqui, ó, com os corações. Então, a minha base eu fiz dessa forma, mas você pode utilizar a base de sua preferência e colocar esse bico de acabamento, né, para dar todo um charme. Então, aqui, a parte do bico, ó, eu comecei a contar a partir daqui, onde eu fui fazendo as carreiras em volta da minha peça. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras e a 7ª carreira foi fazendo os pontinhos picô. Isabela, quanto ficou medindo o seu bico de acabamento? Gente, contando aqui, ó, da primeira carreira que eu fiz com a cor rosa pink, até chegar aqui na pontinha do picô, na minha tensão de ponto ficou com 11 centímetros. Se o seu ponto ele for menor, ele pode ficar com 10, com 9 centímetros, mas na minha tensão de ponto ficou com 11 centímetros a partir dessa primeira carreira aqui, ó, que eu vou fazer juntinho com vocês. Então, daqui até contando na pontinha desse picô maior, ficou com 11 centímetros. Isabela, esse bico, ele é múltiplo de quanto? Ou ele é ímpar? Ele é par? Gente, a primeira carreira, tanto da parte aqui, ó, menor, quanto aqui da lateral da minha peça, da parte maior, a primeira carreira, eu fiquei com um total de grupinhos ímpar. Vou contar aqui junto com vocês para não ter dúvida, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos de 3 pontos altos. Então, aqui na lateral, eu fiquei também com um total de grupinhos de 3 pontos altos ímpar. Deixa eu contar aqui também, para a gente ver, né, quantos ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 grupinhos de 3 pontos altos. Então, como eu fiz aqui, ó, um total de 4 carreiras até chegar aqui na parte que a gente fez o bico mesmo, né, gente? Aqui foi a base pra gente fazer o nosso bico, pra gente fazer essas carreiras intercaladas, né? Fiz a primeira no rosa, a segunda no branco, rosa, com branco de novo para começar aqui as últimas carreiras de bico. Então, carreiras de grupinho de 3 pontos altos, a primeira carreira ficou com um total de grupinhos de 3 pontos altos ímpar. Se você estiver fazendo a sua base de outro tamanho, você tem que ter uma quantidade de carreiras, de grupinhos, né, de pontos altos aqui que seja ímpar. Se você for fazer o bico com a mesma quantidade de carreiras que eu. Então, para que a última carreira, ó, eu fiz 1, 2, 3 e 4. A carreira de número 4, que é uma carreira de grupinhos de 3 pontos altos, ela ficou com uma quantidade de pontos par, para dar certinho aqui na hora de fazer o nosso bico. Então, Isabela, se eu não quiser fazer esses grupinhos de 3 pontos altos, nessas primeiras 3 carreiras que você fez, eu quero fazer apenas essa carreira aqui, ó, para já fazer o bico. Então, gente, se você quiser fazer a partir dessa carreira, só uma carreirinha de grupinhos de 3 pontos altos, você vai precisar que a sua primeira carreira seja par, de grupinhos par, para dar certinho. Mas se você for seguir essa sequência que eu estou passando para vocês aqui no vídeo, fazendo as 4 carreiras, a primeira carreira, ela vai dar ímpar e a última carreira de grupinhos de 3 pontos altos, ela vai ser par, para dar certinho aqui. Caso vocês queiram fazer só essa carreira, só uma carreira de grupinho aqui, dando a volta na base e já fazer as 2 carreiras aqui, ó, com o leque, né? É como se fosse um leque aqui, gente. Você vai fazer a primeira carreira par, porque você já vai começar a fazer essa parte aqui, ó. Então, eu espero que vocês tenha conseguido explicar bem certinho, gente. Quer fazer a videoaula completa? Vou deixar o link na descrição do vídeo, mas queria deixar aqui também a aula apenas
do bico, gente. Vamos agora ao passo a passo. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Para fazer a minha peça, eu vou utilizar o fio Boca Azul. Eu tô utilizando aqui o fio número 6, vou utilizar a cor pink. E vou utilizar também o fio na cor branca. Você pode utilizar aí as cores da sua preferência. Para trabalhar com o fio número 6, eu vou utilizar a agulha para crochê 3,5 milímetros e tesoura para arrematar o meu fio. Então, ficou assim a minha base. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer agora as carreiras em volta. É o que vai fazer o nosso tapete ficar, a nossa peça, né, ficar mais larga e maior também. Então, agora, a gente vai começar a trabalhar as nossas carreiras dando a volta em toda a nossa peça. Eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no pezinho desse ponto, pegando essas 2 laçadinhas, e vou fazer 2 pontos altos aqui, gente, ó, bem no pezinho do meu ponto. Fiquei aqui com um grupinho de 3 pontos. Agora, eu faço 2 correntinhas, laço o meu fio. Eu vou pular esse primeiro intervalo aqui, ó, esse ponto alto, que foi o intervalo de ponto tela que a gente fez. Vou vir aqui nesse intervalo, que é o grupinho de 3 pontos altos, pegando esse ponto alto deitado aqui. E vou fazer 1, 2, 3 pontos altos, ó. Fiquei com um grupinho de 3 pontos. Aqui a gente vai fazer um leque, gente, mas a gente só vai finalizar ele quando a gente terminar toda a nossa volta. Agora, eu faço 2 correntinhas, laço meu... Então, agora eu vou vir nesse intervalo aqui, ó, de um ponto alto deitado, que é o grupinho de 3 pontos altos, e vou fazer novamente 3 pontos altos. Vamos tirar como base, gente, a gente vai trabalhando grupinhos de 3 pontos altos. Em cada uma dessas carreiras, ó, que a gente tinha os grupinhos de 3 pontos altos deitado aqui. Então, eu trabalhei nessa daqui, nessa, vou trabalhar nessa, então, vou tirar como base. Não vou trabalhar nos intervalos aqui, ó, de ponto tela. Vou trabalhar naqueles grupinhos que a gente tinha 3 pontos altos, ó, pegando apenas um ponto, igual a gente fez aqui. Então, eu vou seguir fazendo assim por toda a lateral da minha peça. Bom, gente, segui fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos, ó, nessas carreiras que tem os pontos, os grupinhos também de 3 pontos altos, só que eles estão deitados, ó. Fui fazendo assim toda a lateral. Cheguei aqui no final, eu faço 2 correntinhas, vou laçar o meu fio. Nesse intervalo aqui, ó, eu não trabalho aqui nesse intervalo, eu vou trabalhar aqui em cima desse ponto alto, ó. Então, eu vou vir aqui nessa correntinha e vou fazer 3 pontos altos dentro dessa mesma correntinha, igual a gente fez ali do outro lado da nossa peça. Trabalhei 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas. Ó, aqui, desse lado, a gente tinha feito a metade do leque, que a gente fez os 3 pontos altos em cima desse ponto alto. O final, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer quando a gente finalizar a nossa volta. Então, aqui eu trabalhei os 3 pontos altos em cima desse ponto alto. Agora, eu fiz as 2 correntes, laço meu fio e nesse intervalo aqui, ao invés de finalizar o leque dentro desse ponto aqui, ó, nesse intervalo, eu vou fazer 3 pontos altos para fechar aqui o meu leque, ó. 3 pontos altos. Então, vai ficar assim, a ponta aqui, ó, da minha peça. Ó, ficou assim. Aqui, ó, nessa lateral, a gente ficou com um leque, porque a gente fez os 3 pontos altos em cima do ponto alto e 3 pontos altos aqui nesse intervalo de 2 correntes. A gente faz assim, gente, que é para aqui a lateral da nossa peça. Na lateral da nossa peça, a gente vai ficar com um total de grupinhos aqui, ó, que seja ímpar. Tanto desse lado aqui na lateral, como aqui na parte de cima e na parte de baixo, que é para a última carreira que a gente vai fazer o bico, né? Quando a gente começar a fazer o bico, dá certinho. Então, agora eu faço
duas correntinhas, laço meu fio, venho no intervalo de duas correntes, e agora eu vou seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos em cada um desses intervalos de duas correntinhas, ó, ficando assim. Segui fazendo aqui os meus grupinhos, ó, de 3 pontos altos, aqui contando com esse grupinho do leque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, o grupinho de número 9 a gente vai fazer agora, ó, que vai dar um número ímpar, né? Então, eu vou vir aqui nesse intervalo e vou fazer 3 pontos altos, ó. Então, agora a gente ficou com 9 grupinhos. Faço duas correntinhas, laço meu fio, agora eu conto uma, duas e aqui, ó, a terceira correntinha, a gente vai fazer 3 pontos altos em cima dessa terceira correntinha. Duas correntes, ó. Então, aqui, formei um leque novamente. Fiz as minhas duas correntes e agora eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos, ó, em cada intervalinho desse, que tem os grupinhos também de 3 pontos, igual a gente fez desse lado aqui, ó. Então, eu vou fazer tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir desse lado aqui. Tudo que eu fiz nessa lateral aqui menor, eu vou fazer na outra também. Então, com essa sequência, eu vou finalizar aqui toda a minha volta. Eu vou contar essa volta como a volta de número 1, dando a volta aqui em toda a minha base. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Então, tudo que eu fiz aqui, ó, nessa lateral, eu repeti nessa lateral aqui. Fiz o meu leque, fui fazendo os grupinhos de 3 pontos altos, separados por duas correntes. E aqui no final, ó, eu fiz as minhas duas correntinhas e agora eu vou finalizar o meu leque. Então, eu laço, vou vir aqui nesse intervalo de duas correntinhas e vou fazer o grupinho, ó, de 3 pontos altos. Então, agora ficou assim. Vou laçar, vou vir aqui, ó, conto uma, duas e na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto alto aqui para fechar o meu leque. Por quê? Se você for fazer de outra cor, você pode fazer as duas correntinhas, ó, uma, duas, vem aqui na terceira correntinha e prende com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu vou cortar o meu fio, porque eu vou trocar de cor. Eu vou trabalhar com a cor branca, mas se você for trabalhar com a mesma cor, você faz aquele ponto alto, já fica no meio aqui, ó, das duas correntinhas para começar a fazer o leque da próxima volta. Então, aqui, ó, cortei o meu fio. Peguei aqui o meu fio na cor branca. Bem aqui dentro desse leque, ó, e vou prender esse meu fio com uma laçadinha. Agora, eu subo 2 e 3. Fiquei aqui com 3 correntinhas. Laço meu fio, venho aqui no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos, ó. 1 e 2. Vou puxar aqui um pouquinho. Agora, eu faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Pra gente formar aqui um leque novamente, ó. Então, aqui a gente ficou com leque sobre leque. Aqui a gente fez, ó, um leque, né? E aqui a gente fez um leque com a cor branca. Pra trabalhar aqui na lateral da minha peça, eu vou fazer 2 correntinhas. Laço meu fio. Agora, eu venho nesse primeiro intervalo de 2 correntinhas e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui, vamos contar com uma volta de número 2,
aqui com a cor branca. Em cada intervalo desse, de 2 correntinhas, a gente vai fazer um grupinho de 3 pontos altos. Tanto na parte da lateral, quanto nessa parte aqui, ó, de cima, e na parte lá da outra, na parte de baixo também, né, gente? Então, tudo que fizer nessa lateral, a gente repete nessa. Tudo que fizer nessa lateral aqui menor, a gente vai repetir na outra também. Vamos seguir fazendo 3 pontos altos em cada intervalo desse de 2 correntinhas. E quando chegar dentro do leque, gente, ó, em todas as 4 pontas, a gente já trabalhou aqui a primeira, em todas elas a gente faz leque sobre leque, igual a gente fez aqui. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, com essa sequência, eu vou finalizar aqui toda a minha volta de número 2. Bom, gente, segui fazendo aqui, ó, os meus grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes. E naquelas pontas que a gente fez o leque, ó, eu fiz leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Segui fazendo aqui a mesma repetição. Chegando aqui no final, fiz as minhas 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu vou cortar o meu fio, porque novamente eu vou trocar de cor. Mas, se você não quer trocar de cor, você pode caminhar com ponto baixíssimo até o intervalo de 2 correntes. Eu vou pegar esse fio e vou trazer ele aqui para o intervalo de 2 correntinhas para facilitar na hora do arremate, para os 2 fios eles ficarem juntos. Então, agora, eu vou pegar o meu fio na cor rosa novamente. Peguei aqui, ó, o meu fio na cor rosa. Vou vir dentro desse leque e vou prender o meu fio. Fazendo aqui uma laçadinha. Subo 2 e 3. Esses 2 fios, eles ficam juntos. Para arrematar, eu faço 2 nozinhos. Laço e aqui eu vou repetir leque sobre leque. 2 correntes, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. 2 correntes e agora a gente vai fazer nessa volta aqui, ó, que eu vou contar ela como a volta de número 3, a mesma repetição que a gente fez aqui com a cor branca, que a gente fez na volta de número 2, ó. Porque eu tô contando aqui com as carreiras que a gente tá seguindo, dando a volta em toda a nossa peça. Essa foi a primeira, a segunda, a gente iniciou a terceira. Então, em cada intervalo desse de 2 correntes, eu vou repetir os meus grupinhos de 3 pontos altos. E dentro do leque, gente, eu vou repetir leque sobre leque. Em todos os leques, eu faço leque sobre leque. Eu vou finalizar aqui essa carreira que eu iniciei, ó, com a cor rosa e vou fazer mais uma igualzinho com a cor branca, para ficar aqui intercalado, ó. Eu fiz uma com a cor rosa, uma com branco. Tô fazendo com rosa, vou fazer mais uma com a cor branca quando eu finalizar essa com a rosa e volto pra gente dar continuidade. No total, a gente vai ficar com um total de 4 voltas, que será 2 voltas, né, na cor rosa intercalado e 2 que será na cor branca. Eu vou adiantar aqui e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda aquela minha volta com a cor pink e depois eu fiz uma volta igualzinha com a cor branca. Então, aqui, ó, contando com as carreiras, como eu falei pra vocês, dando a volta em toda a peça, eu tenho 1, 2, 3, 4 carreiras. Agora, eu vou trabalhar com a cor pink novamente, ó. Então, chegando aqui no final, eu fiz as mesmas repetições, gente, ó. Sempre nos intervalos de 2 correntes, eu trabalhei grupinhos de 3 pontos altos. Chegou aqui no final, a gente vai começar a fazer agora o nosso bico. Eu cortei o meu fio na cor branca, ó, e caminhei até chegar aqui no meio do leque. Vou pegar aqui o meu fio na cor rosa, vou vir aqui dentro desse leque e vou prender o meu fio, fazendo aqui uma laçadinha. Subo 2 e 3. 3 correntinhas que deu a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo intervalo aqui dentro desse leque e faço um ponto alto. Laço meu fio, um ponto alto. Vou fazer aqui, ó, dentro desse leque, um total de 8 pontos altos. Todos eles
separados, não, todos eles separados não, gente. 8 pontos altos contando com essas 3 correntinhas iniciais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Agora, eu faço uma correntinha, laço meu fio e vou trabalhar aqui na lateral da minha peça. A peça vai ficando bem certinha, gente, ó. Venho aqui nesse próximo intervalo de 2 correntes, ó, bem aqui, e faço um ponto alto. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntinhas, e aqui eu vou fazer um grupinho, ó, de 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e 6. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e faço um ponto alto. Então, aqui, ó, uma corrente e vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha volta. Em todos os intervalos de 2 correntinhas de toda a nossa peça, ó, de todas as 4 laterais, né? Essas aqui que são as laterais maiores e essa daqui, e as laterais menores também. Em todo o intervalo desse, de 2 correntinhas, a gente vai seguir fazendo essa repetição, ó. Um grupinho de 6 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto no próximo grupinho. Uma correntinha no próximo grupinho, o grupinho de 6 pontos altos. Dentro dos legs, ao invés de fazer 6 pontos altos, a gente vai fazer 8, que é para nossa peça ela não embabadar, gente. Se eu colocar 8 pontos aqui na lateral e nessa parte, vai embabadar o meu trabalho. Então, eu vou fazer aqui com 8 dentro do leque. Então, em cada leque desse, a gente vai trabalhar os grupinhos de 8 pontos. E nas laterais, a gente vai fazendo 6 pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha volta. Bom, gente, segui fazendo aqui os meus grupinhos, ó. Um grupinho de 6 pontos, um ponto alto no próximo grupinho, 6 pontos no próximo ponto alto, por toda a minha volta, ó. 6 pontos, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha no próximo grupinho, 6 pontos altos. E aqui dentro do leque eu fiz 8 pontos altos, ó. Em todos os leques eu fiz 8 pontos altos, exatamente igual eu fiz aqui. Cheguei aqui no final, fiz o meu ponto alto, faço uma correntinha, vou vir aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz, para dar altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar altura de um ponto alto, e uma que será de separação. Laço meu fio, venho aqui, ó, no ponto seguinte, em cima desse ponto alto aqui, e faço um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui, a gente vai fazer ponto alto, sobre ponto alto, separados, todos eles separados por uma correntinha. Então, a gente vai ficar com um total de 8 pontos altos, separados por uma correntinha. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, contando com as 3 correntinhas que a gente fez aqui para dar altura de um ponto alto. Vou vir aqui em cima desse ponto alto e vou prender com um ponto baixo. Laço meu fio. Agora, eu venho aqui em cima desse primeiro ponto alto dos 6, faço um ponto alto. Uma corrente, novamente, ó, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Aqui, eu vou ficar com um total de 6 pontos altos, todos eles com uma correntinha de separação. Chego aqui no final, faço meu ponto alto.
Não faço corrente de separação, vou direto em cima desse ponto alto e vou prender com um ponto baixo. Então, essa aqui, ó, será a nossa repetição. A gente vai seguir fazendo assim por toda a nossa volta. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta. A minha peça, ela tá ficando assim. Agora, fiz o meu ponto baixo em cima do ponto alto, eu conto 1, 2 e na terceira correntinha, eu prendo com um ponto baixíssimo. Vou laçar e vou cortar o meu fio, porque agora a gente vai fazer a última carreira, que é o acabamento da nossa peça, né, com a cor branca, ó. Tá ficando assim. Vai ficando bem certinho a nossa peça. Então, aqui, eu vou pegar esse fio e vou trazer ele, ó, para esse intervalo aqui de uma correntinha entre um ponto alto e outro. Então, eu venho aqui e caminho pra cá, pra ficar. Então, aqui, eu vou vir bem aqui nesse intervalo de uma correntinha, ó, e vou prender o meu fio na cor branca, fazendo uma laçadinha. Venho no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, ó. A gente tá trabalhando no intervalo entre um ponto alto e outro. Vou vir aqui, ó, pegando essas duas laçadinhas no pezinho do ponto e vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo intervalo aqui de uma correntinha, prendo com um ponto baixo. Subo 3 correntinhas novamente. Pego aqui a laçadinha no pezinho do ponto, faço um ponto baixo. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. 3 correntinhas, vou vir aqui pegando essas duas laçadinhas e vou fazer um ponto baixo aqui, ó, no intervalo seguinte. Então, aqui, eu fiquei com um total de 3 pontos picô com 3 correntinhas, né? Agora, a gente vai fazer um ponto picô com 5 correntinhas. Subo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui, pegando essas duas laçadinhas, faço o meu ponto baixo, né? Formei aqui o meu ponto picô. Agora, eu vou vir nesse mesmo intervalo e vou fazer um ponto baixo, ó. Ficou assim. Faço 3 correntinhas. Pego essas duas laçadinhas aqui do ponto. E faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. 3 correntinhas. Faço um ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Faço aqui o meu ponto picô. Agora, eu venho no último intervalo e prendo com um ponto baixo. Então, aqui, gente, nesse leque da ponta, que é aqueles leques que a gente tava fazendo, aqueles grupinhos de 8 pontos altos, a gente vai ficar com 1, 2, 3 pontos picô menor, que a gente fez 3 correntinhas, um ponto picô maior aqui, ó, que é o ponto picô com 5 correntinhas e 3 pontos picô menor para o outro lado. Agora, a gente vai fazer o detalhe aqui com ponto alto duplo. Então, eu faço 1, 2 laçadinhas. Vou vir aqui, ó, nesse ponto alto aqui de dentro, a gente sempre vai tirar como base os grupinhos de ponto alto que a gente fez. Então, eu vou vir nesse ponto alto aqui de dentro, pegando ele aqui por trás, ó. E aqui, eu vou fazer um ponto alto duplo, ó. Então, eu solto 2 laçadinhas. Desfocou, gente, peraí. Pronto. Solto mais 2 laçadas. Eu sempre dou uma puxadinha assim, ó, pra alongar um pouquinho em ponto e solto mais 2. Então, aqui eu fiz um ponto alto duplo.
Faço uma, duas laçadas novamente, ó. Agora, tiro como base o meu grupinho aqui, ó, de 6 pontos. Vou trabalhar esse ponto aqui de dentro, ó, pegando ele por trás e faço um ponto alto duplo, ó. Eu puxo um pouquinho, solto duas laçadinhas, puxo um pouquinho, solto duas laçadinhas novamente e fecho o meu ponto alto duplo. Agora, eu vou vir bem aqui, ó, nesse primeiro intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui pegando as duas laçadinhas e faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Três correntinhas. Pego aqui essas duas laçadinhas, faço o meu ponto picô. Venho aqui no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Aqui a gente vai fazer 2 pontos picô menor apenas, ó. E aqui no meio a gente faz com 5 correntinhas, 2, 3, 4 e 5. Vou vir aqui, pegando essas duas laçadinhas, ó, faço o meu ponto picô. Venho no mesmo espaço, quando eu faço ponto picô com 5 correntinhas, eu venho no mesmo espaço e prendo com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 2 pontos picô menor, com 3 correntinhas apenas, ó. Venho no próximo espaço, prendo com um ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, ó, prendo com um ponto baixo. Então, aqui, na lateral, a gente vai ficar com pontos picô, com 2 pontos picô menor, um maior e 2 pontos picô menor. Só na parte que a gente fez os 8 pontos altos, que vai ficar dessa forma, com 6 pontos picô, né? Menores e com um ponto picô maior, com um total de 7 pontos picô. Agora, eu vou fazer uma, duas laçadas novamente, ó. Tiro como base os meus pontos altos, venho nesse ponto aqui de dentro, ó, pegando ele por trás. E aqui eu faço meu ponto alto duplo. Solto duas e fecho o meu ponto alto duplo. Novamente, uma, duas laçadinhas, venho aqui nesse ponto de dentro e faço o meu ponto alto duplo, ó. Então, gente, essa será a nossa repetição. A gente vai seguir fazendo assim por toda a nossa volta e vai ficando esse detalhe maravilhoso, ó, nesse bico, gente. Então, na lateral, como a gente tem só 6 pontos altos, a gente fica com um total de 5 pontos picô. Nas pontas, né, que é os grupinhos de 8 pontos altos, a gente fica com um total de 7 pontos picô, contando com esse ponto. Eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha volta. Segui fazendo aqui, gente, ó, a mesma repetição, deixa eu ajeitar aqui, por toda a volta. E a minha peça, ela tá ficando assim. Olha que lindeza, gente, esse bico, vocês sabem que eu sou apaixonada por esse bico, né? Fica lindo em qualquer peça. Chegando aqui no final, fiz o meu último ponto alto duplo, que foi pegando esse ponto aqui de dentro, ó, igual eu fiz com esse ponto. Vou vir aqui, naquele ponto baixo que a gente iniciou, e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu cortei o meu fio, ó. Então, aqui ficou assim, o último ponto alto duplo, trabalhei aqui nessa perninha de dentro, ó, daquele leque que a gente fez. Aqui desse lado, eu fiz a mesma repetição, gente. Pra arrematar esse fio, ó, aqui atrás, eu fui deixando eles juntos. Então, aqui eu venho e faço ó, o primeiro eu não aperto tanto, 2 nozinhos.
Venho aqui e corto. Depois eu pego cola pano e coloco aqui um pinguinho de cola pano. Eu vou fazendo isso, ó, com todas essas pontinhas, fazendo os meus nozinhos. Esse fio aqui, eu vou arrematar ele, ó, com agulha de tapeçaria. Vou pegar aqui a minha agulha. Peguei aqui, gente, minha agulha de tapeçaria. Ó, vou pegar esse fio. É bem fácil o arremate com agulha de tapeçaria. Sempre falo pra vocês isso, né? Porque facilita bastante. Mas se você não tem, você pode fazer com agulha de crochê. Eu ainda vou cortar esses fios, ó. Então, eu venho aqui e vou esconder esse meu fio por entre os pontos. Eu vou escondendo ele aqui, ó, entre os pontos brancos, pra ficar perfeito o nosso arremate, ó. Vou escondendo aqui, por entre os pontos. E agora, eu vou cortar esse meu fio. Então, aqui, olha como fica perfeito o arremate. Então, gente, esse é o resultado do bico de acabamento. Olha que lindeza! Espero muito que vocês tenham gostado. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.